noite a todas e todos, eu sou Flávia Santana, vou conduzir a entrevista de hoje, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre o Espaço Elabora, sobre o Elabora em Rede. O Espaço Elabora foi um espaço criado pelas duas irmãs Alana e Larissa Roxo, com o intuito de colocar no mundo tudo aquilo que elas acreditam que favoreça a vida, e que possa transformar e trazer mais qualidade de vida para as pessoas, né? E aí, diante da pandemia, nós queríamos continuar em contato com as pessoas que acompanhavam os trabalhos do Elabora, e aí a gente pensou em fazer algo no ambiente virtual e nasceu o Elabora em Rede. E do Elabora em Rede nasceu o Elabora Entrevista, e hoje a gente está aqui com a historiadora Adriana Setemi, para a gente conversar um pouquinho sobre o autoritarismo do passado e do presente, traçando os paralelos aí da ditadura civil-militar com o atual governo, né, Adriana? Boa noite. Boa noite, Flávia. Muito bem-vinda. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo. Bom, primeiro de tudo, muito obrigada a você, Flávia, a Lari, a Alana do Espaço Elabora também. É sempre uma oportunidade poder falar, discutir temas que, enfim, eu discuto sobretudo a partir do meu lugar de historiadora formada na universidade pública, né? Sou historiadora formada pela Universidade de Brasília, mestre e doutora em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Federal do Paraná também. Então, para mim, é sempre muito bom, sempre uma satisfação enorme poder falar de temas que eu estudo, especialmente no espaço da universidade pública, recebendo financiamento público, bolsas, financiamentos de pesquisa, e acho que no momento em que as ciências humanas elas vêm sendo tão atacadas, é importante falar que nós ocupamos um lugar fundamental para pensar, para refletir, entender e produzir conhecimento a respeito do que nós estamos vivendo e que atingem a todos nós, sobretudo na nossa saúde. É isso mesmo, Adriana. Eu acho que a conversa que a gente vai ter hoje, inclusive, assim, é extremamente atual, porque a gente vê muita releitura, muita cópia do passado aí, né, para dizer o mínimo, né? E então eu queria conversar. Primeiro eu queria agradecer ao Fernando Horta, que te trouxe até nós, né? Gratidão, Fernando Horta, por trazer a Adriana aqui para esse papo delicioso. E eu queria falar um pouquinho, começar a nossa conversa, falando um pouco da diferença, uma diferença primordial entre a ditadura e o governo Bolsonaro, né? Primeiro, que realmente a ditadura nasceu de um golpe, do que eles chamavam de quartelada, né? Então, assim, militares tomaram o poder, né? Então, já o governo Bolsonaro, embora tenha se beneficiado de um golpe dado em 2016 pela direita, que não conseguiu se sustentar e não conseguiu eleger alguém, né, para ocupar o espaço que ela acreditava que iria ocupar com esse golpe, né? Ele não pode ser chamado de uma ditadura e nem de um governo militar, né? Esses dias daí, eu estava ouvindo o professor João Roberto Martins Filho, e ele falou, né, a gente não pode chamar de governo militar, mas a gente pode chamar de um governo fascista, né? Porque todas as características que ele apresenta são características fascistas. Mas, embora ele tenha militares, né, até mais, inclusive, né, as pessoas têm feito um estudo aí, e tem mais militar hoje no governo do que no passado, nos governos militares, né? Embora seja tudo isso, a gente não pode dizer que é um governo militar, porque ele é coordenado ali por um civil, né? Não existe uma tutela dos militares sobre o presidente, né? As decisões, aquela reunião fatídica do dia 22 de abril mostrou claramente que ele não é tutelado, né? Ou seja, que os militares compõem esse projeto,
né? Eles integraram esse governo, né? Como você vê isso? Como você vê essa diferença entre o que era no passado, o que é hoje em termos de sistema mesmo, de método de poder? Olha, Flávia, você já mencionou algo que é fundamental nós pensarmos, porque, sem dúvida, você mencionou o professor João Roberto Martins, né, que eu acompanho bastante, quando ele diz, sem dúvida, é um governo fascista, sim, ele apresenta todos os elementos que, digamos assim, ao longo do tempo, desde os governos, desde os regimes fascistas, os primeiros fascismos que caracterizaram o século XX, então o nazismo, né, o fascismo na Itália, enfim, todos os estudos que procuraram destrinchar as características desses regimes, a gente percebe elementos deles no governo Bolsonaro, né? Agora, dizer que é um governo com características fascistas não tira um elemento primordial desse governo, que é o fato de ter sido um governo eleito Exato. democraticamente. Tá? Então, você falou assim, em termos de sistema. O atual presidente, ele foi eleito numa democracia, seguindo todo o ritual das eleições, né? Embora inúmeras vezes ele mesmo tenha levantado suspeitas a respeito do resultado eleitoral, né? E hoje haja uma CPI investigando a questão das fake news e do uso de robôs, né, para fazer a questão da propaganda eleitoral, mas nós podemos dizer que o sistema eleitoral ele funcionou conforme as regras da nossa democracia e, sobretudo, respeitando a nossa Constituição. Exato. Agora, o que a gente pode, sem dúvida, pensar é a respeito dessa sociedade que elegeu um presidente com características que o aproximam de governantes do passado que foram fascistas, né? E que faz dele próprio um exemplar, né? De fascista. O fato dele ter sido eleito por uma sociedade, isso nos diz talvez muito mais da sociedade do que dele próprio, Que né? valores são esses, né, que estão constituindo a nossa sociedade? Exatamente. E aí tem um ponto, Flávia, que eu acho importante destacar, que é o seguinte: o autoritarismo, tá? Para pensar já na chave do próprio tema da nossa entrevista de hoje, que é autoritarismo ontem e hoje, tem uma historiadora, pensadora, né, que eu gosto muito, a Lilia Schwartz, e historiadora também, e a Lilia Schwartz, ela vem há algum tempo discutindo a questão do autoritarismo como uma cultura no Brasil, né? Então, o autoritarismo é uma construção, é algo que faz parte da nossa própria cultura política, ou seja, nós nos constituímos politicamente dentro de uma chave autoritária. Tá? Então, Com certeza. Não é de hoje, então isso não é uma, digamos assim, uma novidade ou algo que foi inaugurado recentemente. Então, a eleição do Bolsonaro, o que me diz é de uma sociedade autoritária que me parece que estava represada desde o período de redemocratização, né, que inicia ainda no final dos anos 70 e que vai culminar no final dos anos 80, né, com a Constituinte. E aí nós temos um período de pós-ditadura, né, essa nossa nova república. Me parece que esse autoritarismo ele foi ficando represado, mas ele sempre esteve ali. Ele sempre esteve ali.
Esse autoritarismo ele foi mais comprimido ainda quando nós tivemos a emergência de governos de esquerda. E aí eu estou me referindo mais especificamente aos anos do governo Lula, governo Dilma. Alguns eventos, como por exemplo a instalação da Comissão Nacional da Verdade, incomodaram profundamente, né, os setores militares. Muito. E não só os setores militares, mas aqueles setores da sociedade que basta fazer uma pequena pesquisa em casa. Alguém que tenha ali, por exemplo, seus 30 e poucos anos, 20 e poucos anos, pai, mãe, como que era na época da ditadura? A sociedade de classe média ali? Flávia, a verdade é que a ditadura, para a classe média, muita gente passou por ela ilesa, né? Sim, ela foi um excelente negócio. Foi o período em que, de uma certa maneira, houve ali uma estabilização da economia, as pessoas tiveram poder de compra. Então, foi a época que a classe média pôde comprar geladeira, comprar televisão, comprar rádio, né? O Comprar... nacional desenvolvimentismo, né, dos militares, né? Porque aí eu queria até falar para você sobre isso. A questão é, outra diferença, os militares, eles tinham um projeto que vinha desde os anos 30, eles se prepararam para o poder naquele período, né? A criação da Escola Superior de Guerra não foi à toa, ela teve essa função de preparação deles para não só cuidar daquele papel dos militares tradicional, mas para prepará-los para governar, para assumir o poder, né? Para assumir um projeto de país nacional desenvolvimentista, né? Então, eles tinham todo esse lado nacional desenvolvimentista e tinham o lado tradicional militar, ancorado na doutrina da segurança nacional, né? Que tem que ter o inimigo. A gente não pode esquecer, a gente vivia uma Guerra Fria, né? E agora, o que acontece não é isso. Não existe um projeto de país. Existe um empresarial, classe média, elite, toda nessa Estados Unidos, né, todo nesse movimento de destruição da imagem do PT com objetivos claros, que a gente sabe, né, obviamente, não é à toa, né, eu, por exemplo, quando descobriram o pré-sal, eu já sabia que não ia dar ruim, como dizem por aí, né, que ia dar ruim, né, na hora que descobriram o pré-sal, eu falei, nossa, agora pode esperar, né? E aí eu comecei a ler sobre guerra híbrida, né? Que para mim nada mais é do que uma guerra fria que ganhou outros contornos com as mudanças geopolíticas, né? Com a multipolaridade. Antes era muito concentrado em dois, depois a coisa, né, se expandiu e aí teve que mudar a estratégia militar, a estratégia de guerra, né? Então, vem aí a guerra híbrida substituindo a Guerra Fria, mas ainda se apropriando, né, de conceitos, de estratégias, como, por exemplo, o anticomunismo, né, a luta contra a corrupção, né, essas maneiras aí de tratar, de manipular, eu digo, a opinião pública, diria, né, a opinião pública, elas são requentadas, né, desse período, você não acha? Então, eu acho que existe, sobretudo, Flávia, mais até do que uma questão de manipulação da opinião pública, tá? Porque quando eu falo dessa questão de uma cultura autoritária no Brasil, que é característica histórica da nossa sociedade, não só da República, mas também do período imperial, né? Então, se a gente pensar numa longa duração, nós temos uma cultura do autoritarismo. Isso não impediu que nós nos tornássemos uma república
E isso não nos impediu que nos tornássemos uma democracia também, com intervalos ditatoriais. Nós tivemos 2 ditaduras bastante longas, né? A ditadura Uhum. Vargas e a ditadura militar. Então, o que eu diria é que o governo atual, ele é expressão desse autoritarismo que, mais do que requentado, ele está fervilhando ali, é um caldeirão que está sempre fervilhando, né? Uhum. Então, a gente tem esse caldo autoritário que está fervilhando, ele borbulhou, ele veio à tona em determinadas condições que foram favoráveis para esse grupo, principalmente um grupo que sofreu uma pressão muito grande durante os anos de governos considerados de governos de esquerda. Agora, para emendar a tua pergunta anterior nessa de agora, nós não temos um governo militar, como eu disse, né? Nós temos um civil, porque inclusive o Bolsonaro não é militar, ele é alguém que foi expulso das Forças Armadas. Exato, é uma coisa que é importante de se lembrar também, né? É importantíssimo. Ele foi expulso por ser considerado um desordeiro, né? Por ficar ali criando motins entre os militares pela questão de aumento salarial e tal. Então, veja, ele é alguém que ele construiu uma imagem. E essa aproximação dos militares hoje em dia me parece que é uma aproximação muito proveitosa, tanto para ele, que é um ex-militar expulso. Exato, porque ele está instrumentalizando as Forças Armadas a favor do projeto de poder, né? Exatamente. Agora, o que realmente me preocupa, Flávia, é que os militares, historicamente, expressão do autoritarismo, eles estão embarcando no governo de alguém que, em primeira e em última instância, é o representante das milícias. Exato. E milícia não são forças armadas institucionais, mas, ou seja, forças armadas com letra maiúscula, né? Não é forças armadas com letra maiúscula, mas milícia também é força armada, não Exato. institucionalizada. E aí a gente pode até encontrar um paralelo, né? Porque se você for pensar, na ditadura você também tinha grupos paramilitares perseguindo os comunistas, né? Os terroristas, né? A esquerda organizada. Você tinha o comando de caça aos comunistas, né? Você tinha aquele grupo do Sérgio Fleury, que era uma coisa assim pavorosa, né? Então, assim, você também tinha estruturas paramilitares ali, óbvio, com outro tipo de organização, um outro tipo de fixação na relação política, obviamente, né, totalmente diferente, mas não deixa de ser um poder paralelo, vinculado de alguma maneira às estruturas de governo, ou seja, naquela época militares, agora ao governo Bolsonaro. Né? Então é outro Exatamente. paralelo possível de se traçar, né? Exatamente. E que no caso, Flávia, o que me parece mais preocupante é que agora essas forças elas não são paralelas. Elas estão Elas, dentro no poder, né? Elas estão dentro do elas poder. viraram o poder. Então, o que me preocupa são os militares flertando com esse grupo que está no poder, com interesses políticos também, como você mencionou, né? Nunca tivemos tantos militares, né, provenientes das instituições militares ocupando cargos, ocupando funções, né, As dentro. quais, inclusive, muitos deles não estão aptos a ocupar, inclusive, como a saúde, por exemplo, né? A gente está vivendo essa tragédia toda com um militar ocupando a cadeira da saúde sem qualquer experiência, né, nessa área, inclusive convém Exatamente. destacar, né? O que é diferente daquele período, né? Você tinha pessoa assim, e na verdade naquela época que se inverte, né? Os ministérios, muitos dos ministérios, alguns centrais do poder central eram ocupados por militares, mas muitos eram ocupados por técnicos, né? E não Sim. por civis, né? E agora inverteu-se a lógica, né? Eles estão ocupando cargos que deveriam ser de técnicos civis
sem ter habilitação para tal, né? Exatamente. E tem um ponto que você mencionou, Flávia, que então eu acho que é a expressão dessa emergência autoritária no Brasil, né, desse elemento cultural que é parte da formação da nossa da formação histórica da nossa sociedade, que é essa ideia, então, de que existe uma manipulação do eleitorado ou uma manipulação da sociedade. Eu não concordo com isso. Eu acho que essa ideia de pensar que existe um povo manipulado, isso faz parte também do que um historiador que eu gosto muito, Carlos Fico, ele chama de utopia autoritária. Então, essa ideia, por exemplo, de que é óbvio que o pessoal do Nordeste ia votar no Lula, ele ia lá, deu Bolsa Família, botou um poço, aí aquele bando de morto de fome, isso é o que as pessoas falam. Exato, aqueles vagabundos. Aqueles Né? vagabundos, aí não tem formação, vota no PT. Ou então, quem votou no Bolsonaro é o pessoal da igreja evangélica, porque não tem formação política, porque isso faz parte também de um pensamento autoritário que a gente está inserido nele. Né? E um comodismo intelectual, eu diria, até. Total. Você rotula e, assim, por esses rótulos nós estamos onde estamos, eu acredito até. Isso influencia muito, né? Você não analisar com profundidade o que caracteriza um povo, o que caracteriza uma sociedade em seu tempo, e você rotular apenas porque facilita uma análise superficial da coisa, né? Exatamente, que são também estratégias de dominação. Claro. Né? Então, essa ideia, é isso que muitas vezes nos faz ver determinados setores sociais muito mais pelo seu aspecto de vítima do que pelo seu lado de resistência, de lutas. Né? Então, existem estratégias, sim, de disputa política, existem estratégias, sim, de escolha política, e que algumas vezes, como por exemplo agora na eleição do atual governo, culminou com a eleição de um protótipo do fascismo. Agora as pessoas... Bestializado, eu diria, um protótipo bestializado. Bestializado no sentido de que rompe com qualquer paradigma de civilização. Qualquer princípio civilizatório, básico, Exato. elementar. Exato. Então, quando você disse os militares, ainda pensando nesse sentido de paralelos, os militares tinham um projeto, sim, eles tinham um projeto de Brasil. E eu não estou querendo com isso dizer que o governo militar era melhor do que o atual. Não, Porque que tinha um projeto. Mas tinha um projeto. Hoje não. Aliás, eu costumo dizer que o atual presidente, ele de uma coisa a gente não pode acusá-lo, porque ele é extremamente coerente. Ele se elegeu sem propor nada. A única proposta dele era acabar. Destruir. Destruir. Vamos eliminar. Acabar. As palavras dele eram destruir, eliminar, exterminar. Ele não falava nada propositivo, nada favorável à vida. Exato. A vida, a sustentação econômica, a natureza, ao que quer que seja. Ele não mentiu. Daí a questão, assim, mas eu acho que tem uma questão da sociedade, por exemplo, porque esses últimos anos no Brasil, houve uma polarização tão grande também, que assim, envolveu familiares, pessoas próximas, então a gente tem uma certa dificuldade de assumir que pessoas com as quais a gente tem relação, ou relação inclusive de amor, de carinho, de relação próxima, têm tendências fascistas, que são autoritárias, que são conservadoras, que são reacionárias e que estão naturalizando tragédias e destruições e extermínios. Eu acho que tem esse outro lado aí, que aí o seu outro lado psicanalítico também pode abarcar, né? É importante, porque assim, quando eu vejo muita gente falar, porque as pessoas estão sendo manipuladas. Assim, gente, nem todo mundo é manipulado. Eu sei que a gente vive numa bolha, que tem gente que realmente não tem acesso à informação que a gente tem. Esses dias eu tive a experiência aqui, meu marido saiu de casa, parou num farol,
um senhor morador de rua virou para ele: "Por que você está de máscara? O que está acontecendo? Eu vi outra pessoa de máscara." Ou seja, ele não faz a menor ideia do que a gente está no meio de uma pandemia. É óbvio que tem gente que não tem informação e que a manipulação, ocorreu muita manipulação, muita mentira, muita, né, fake news por WhatsApp, por meios mais acessíveis a a classe trabalhadora, a classe menos favorecida, a gente sabe disso. Tanto que ele teve votações expressivas na periferia, né? A gente sabe de tudo isso, mas eu acho que tem uma parcela que tem essa questão da relação social, afetiva, familiar, né? É difícil admitir que a gente se relacionava esse tempo todo com um fascista aqui do lado, né? Com o tiozão do churrasco, falando aqueles absurdos, né? Então tem esse outro lado também, né, Adriana? Exatamente. E aí você mencionou o meu lado psicanalista, né? E eu tenho pensado muito sobre isso, Flávia. Dentro da questão do sofrimento, da chave do sofrimento, que não é uma chave para a historiadora, mas é uma chave para a psicanalista. Muitos rompimentos aconteceram em função dessa polarização, e aí você mencionou uma diferença que eu acho importante, porque, veja, eu não concordo quando a gente diz que é uma fala comum, praticamente a fala do tiozão do churrasco: "Ah, brasileiro é uma merda, brasileiro não sabe votar." Pode apostar, tem muita gente que fala isso, porque brasileiro não sabe. Não é que brasileiro não sabe votar. É porque nós temos uma certeza de que nós sabemos melhor que o outro. Determinados grupos estão mais autorizados do que outros. E isso, culturalmente, se aprofundou a partir da nossa última Constituição, né? A nossa Constituição de 88, porque foi a Constituição que incluiu todo mundo como alguém apto a exercer o direito de voto. Antes você tinha ali uma separação: analfabetos não votavam, índios não votavam, enfim, você tinha uma série de restrições de acesso. E esse pensamento, né, que é marcado por um autoritarismo estruturante da nossa maneira de pensar o Brasil e o brasileiro, isso se aprofundou a partir do momento que o voto passa a ser universal. Agora, tem uma questão que é o crime de fake news. Crime de você distribuir em larga escala informações falsas, e que aí, veja, é diferente de manipular, porque quando a gente pensa manipulação, a gente praticamente está partindo do pressuposto de que existe um mais esperto e um mais inocente, menos capaz. Não é isso que está em jogo, não é capacidade, mas é alguém que, de forma criminosa, distribui em grande escala informações falsas, e isso tem um efeito de decisão sobre essas pessoas. Mas aí um ponto importante dentro disso que você está falando é: nem sempre, daí eu concordo com você quando você fala não necessariamente uma manipulação, porque tem gente que pensa aquilo, ou seja, aquelas mentiras, elas instrumentalizam uma pessoa que acredita naquela mentira. Isso. Aquela mentira é aquilo que é o que ela pensa. Então, a mentira, ela vai instrumentalizar essa pessoa a convencer outras de que aquilo é verdade, que aquilo é a realidade. Então, também tem a mentira que engana e que afeta o resultado de uma eleição, e tem a mentira que instrumentaliza o conceito, a forma de pensar, né, de algumas outras pessoas. Então, acho que por isso que ele também tem uma capilaridade grande na sociedade. Porque a mentira, ela também serve como uma justificativa, como um argumento por concordância. Né? As pessoas concordam com aquela mentira. Sim, ela serve de evidência. Exato. Ela é tão evidência quanto qualquer coisa. É convicção, né?
Você conhece Sim, alguém que pensa assim? Eu conheço algumas né? pessoas que pensam em Né? conversão. Exatamente. E a gente está num momento em que os argumentos eles se constroem com base nos fatos. Então, se Uhum. você constrói uma sequência de fatos largamente distribuídos, em que várias pessoas sabem daquele fato, E que aquilo já aquele não é mais tiozão do churrasco já achava que era aquilo? isso. Ele te dá fundamento para você argumentar. Então, essas pessoas que tinham elementos, uma determinada visão de mundo, elas ganharam argumento, né, para poderem defender. E aí você falou da questão do sofrimento, né, e da polarização. Isso está diretamente relacionado, do meu ponto de vista, Flávia, à questão da ausência de um projeto. Porque, veja, quando a gente, então, diz que o governo Bolsonaro é um governo fascista, né, e eu acho importante marcar que é um governo que foi, novamente já disse, foi eleito democraticamente com apoio social, né? Ora, o nazismo e o fascismo italiano, embora fossem também ditaduras, né, diferente do governo Bolsonaro, apesar de, não é pelo fato de serem ditaduras que foram impostas verticalmente de cima para baixo, o que permitiu que essas ditaduras, a ditadura salazarista também em Portugal, né, a ditadura Vargas no Brasil, o que permitiu que essas ditaduras se constituíssem e tivessem uma longa duração, né, tivessem o tempo de vida que tiveram, foi, sobretudo, o apoio de setores da sociedade. Então, Aí eu queria até, ó, entrar nisso. Assim, que é outro paralelo que a gente vai traçar aqui. Dos atores sociais, políticos, econômicos, são os mesmos que respaldam as ditaduras do passado, são os mesmos que respaldam o governo hoje, né? exatamente. E eu acho, Flávia, então só para finalizar essa questão do sofrimento e da polarização, dos rompimentos, né? Por exemplo, no caso do nazismo, hoje já existem inúmeras evidências, estudos de historiadores, cientistas políticos, que apontam que as pessoas sabiam dos campos de concentração. As pessoas sabiam da perseguição do Hitler e dos nazistas a determinados setores da sociedade e sobretudo dessa estratégia de eliminação e de criação de uma sociedade eugênica, vamos dizer assim, com a terminologia da época. Se elas sabiam, então a gente pode dizer que se a gente não pode dizer que elas concordavam, pelo menos elas não fizeram nada para contestar. E aí é que entra a questão do projeto, né, Flávia? Os regimes nazistas, fascistas, salazaristas, getulistas, tinha um projeto e essas pessoas foram ali, olha, até o fim, apoiando esses projetos. Né? Um dos maiores casos que gerou uma controvérsia foi a questão de Vichy, né? O território francês que foi ocupado pelos alemães nazistas, e como é que essa sociedade se comportou? Porque depois do final da Segunda Guerra Mundial, todo mundo se dizia opositor, né? Eu resisti. E com o passar do tempo, vai se vendo que não foi bem assim. Tiveram pessoas que colaboraram, se não por apoiarem, pelo menos por não se manifestarem contra. Tá? Exato. O que a gente vê hoje no Brasil, Flávia, é que por essa ausência de projeto do governo Bolsonaro e, paralelamente, a emergência de notícias, né, o aparecimento de notícias que vão desmentindo todos esses argumentos construídos com base em fake news, distribuição de fake news, essas pessoas que apoiavam o governo, elas estão sem chão. Elas Exato. perderam as suas relações,
né? Elas defenderam um governo, mas um governo sem projeto. Então, essas pessoas, de uma certa maneira, elas romperam determinadas relações, elas romperam com determinados grupos, mas hoje elas se veem. Eu fiz isso em nome de quê? No caso do nazismo, muitas fizeram em nome de uma sociedade eugênica, que elas acreditavam. Uhum. E hoje, quando muito, elas veem que esses rompimentos foram feitos em nome de um governo miliciano, criminoso. E valeu a pena, porque o argumento inicial é óbvio, ninguém vai se assumir fascista declarado, assim, dificilmente, né? Porque tem gente que se assume. Tem grande parte não tem essa coragem de se assumir fascista, né? Então era, porque é tudo menos o PT, né? Por causa de toda aquela construção que facilitou esse argumento também, né? Toda aquela desconstrução, na verdade, né? Do PT, da esquerda, né? Porque, assim, eu insisto em dizer, as pessoas falam muito do PT, mas não foi uma desconstrução do PT, foi uma desconstrução de um projeto nacional, de um projeto de progressista, de inversão de prioridades, né, de inclusão de uma classe que sempre foi descolada da política e dos direitos, né? Então, assim, não foi um golpe contra o PT, foi um golpe contra o país, contra uma parcela enorme da sociedade, né? Contra um projeto, né? Então, é muito importante que a gente saiba essa diferença. Mas esse era o argumento minimalista, né? Do anticomunismo. E aí eu queria falar sobre esse outro paralelo, que é o discurso que deu sustentação no passado e dá sustentação hoje do anticomunismo e da luta pela anticorrupção, né? Que são as mesmas narrativas, absolutamente as mesmas. Era uma invencionice naquela época, porque só quem desconhece profundamente o Jango para dizer que ele era, né, um comunista, né, e muito desconhecimento hoje, no mínimo, dizer que o PT é um partido comunista, né, que queria instaurar a Via Foro de São Paulo. Gente, eu cheguei a ver assim uns vídeos desse pessoal falando do Foro de São Paulo, e eu fazia cobertura de várias atividades do Foro de São Paulo. Então, assim, participei de várias atividades das escolas de formação dos países que integravam o Foro de São Paulo, e eu falava, gente, de onde eles tiram essas teorias, assim, sabe? Porque é cooperação internacional pura, o Foro de São Paulo, né? Em todas as áreas e segmentos possíveis e imaginários. E eu via vídeo assim, eles já estão na etapa 7 de 8 de instauração do comunismo na América Latina. Eu falei, meu Deus do céu, que eficiência é essa que eles estão enxergando? Quem dera a gente estivesse na etapa 7 de 8 aí, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse discurso que deu sustentação no passado e no presente. Olha, Flávio, ouvindo você falar assim, seria cômico se não fosse trágico, né? Porque, enfim, tudo isso, veja, são construções discursivas, né, que você mencionou e que são representações que fazem parte dessa cultura autoritária, né, que é o nosso lastro histórico, social. Essa questão, né, de ter um inimigo, eu costumo dizer que no Brasil existe paralelamente, ou junto com essa questão de uma cultura autoritária, existe o que eu chamo, porque eu como historiadora estudo sobretudo o anticomunismo, né, é o meu tema de estudo, e eu costumo usar uma expressão que eu digo que há uma cultura da vigilância no Brasil, né? Essa cultura da vigilância, ela se justifica em função de inimigos que eles vão se transformando à medida que se transforma a própria dinâmica internacional, como você mencionou, né? Agora, é interessante nós pensarmos que não só o governo Bolsonaro, mas se a gente pegar um Donald Trump também, enfim, eu acho interessante chamar a atenção de que não é só a nossa democracia que está passando por um revés, não.
né? Existem democracias que são consideradas, digamos, democracias Consolidadas, né? consolidadas, exemplares. Olha o que está acontecendo no Reino Unido, né? Uhum. E então, veja, não é só a nossa democracia que está passando por uma questão, né? Mas então todas estão passando, e a gente vê, por exemplo, o Donald Trump falando também em ameaça comunista. Tentou extremamente associar agora a questão da pandemia à China, né? Uma tentativa da China de derrubar os mercados internacionais e se sobressair nessa guerra toda comercial, geopolítica, né? Exatamente. Parece uma coisa meio retrô, sabe? Mas você sabe que o professor João Roberto, esses dias eu estava assistindo uma live com ele, e ele falou isso, ele falou assim, por exemplo, no caso hoje nosso no Brasil, tem muito militar no governo, e tem o Bolsonaro que usa a sua participação aí do passado na estrutura militar, né, para justificar muitas das suas narrativas, né? Que é um apego absurdo à Guerra Fria, né, aquele período, as narrativas daquele período, né, que existe isso hoje no governo ainda, que muitos militares, aí vem essa tentativa de revisionismo histórico, né, com o revanchismo, aí teve a Comissão da Verdade, como você bem falou, que também estremeceu as relações aí, incomodou, né, então você tem tanto que tem o Projeto Orville, que é o livro secreto deles, que inverte o Brasil Nunca Mais, né? Uma história invertida, né? De que quais são os crimes dos terroristas de esquerda, como se a esquerda tivesse se organizado a partir do além, né? Ela não tivesse sido reprimida, perseguida, torturada, retirada completamente a sua liberdade para que ela reagisse, né? Então, eles revisam a história, reescrevem a história, né, com base nesse revanchismo, nesse mesmo discurso anticomunista, nesse mesmo discurso da corrupção, que eles usam muito também, como se na ditadura não tivesse havido corrupção, né? Aí vem, agora, nos tempos atuais, o Olavo de Carvalho, com seu discurso de ódio, alimentando tudo isso, vira um caldo autoritário, como você disse, né? Que aquela coisa da doutrina de segurança nacional, do inimigo que tem que ser combatido, interno, né, que tem que ser combatido. Então, tudo isso forma esse caldo que se novamente reitera esse discurso do anticomunismo, tal, para destruir, eliminar qualquer tipo de oposição a esse projeto que é de poder e destruição. Exatamente. O que eu percebo, Flávia, é que existe uma instrumentalização desse discurso, que isso é como você disse, é uma ferida aberta das Forças Armadas, né? Mas é interessante que a sociedade, ela parece que tem um dispositivo, isso que eu falei sobre a questão da cultura da vigilância, né? É importante ter um inimigo a quem se combater. Isso me parece que é uma característica que perpassa a contemporaneidade, né? A contemporaneidade, ela se fundou principalmente a partir da Primeira Guerra Mundial, né? Ou não vou usar a Primeira Guerra como um marco aqui, mas eu vou usar como marco a Revolução Russa, né? A Revolução Russa, o espraiamento do movimento socialista pelo mundo, mas, além disso, outros movimentos, como o movimento anarquista, a própria conformação, a organização dos trabalhadores em partidos, né? A organização dos trabalhadores, de maneira geral. Do campo e da cidade. Exatamente. Então, eu acho que esses dois elementos da contemporaneidade, ou seja, a emergência de uma ideologia e de um sistema econômico que faz frente ao capitalismo, no caso, o socialismo, a necessidade de organização política dos trabalhadores. Isso gerou, na burguesia e em setores mais autoritários, vamos dizer assim, para
pensando o desenrolar da contemporaneidade para sair dessa questão da burguesia mais do começo do século XX. Então, esses setores mais conservadores e autoritários, ao mesmo tempo, então, que esses movimentos políticos, de organização política e de organização ideológica, eles foram se formando, esses outros setores que queriam justamente esses que estavam se organizando política e ideologicamente sob controle, ali bem controladinhos, foi gerando uma necessidade de vigilância. E daí a ideia de uma cultura da vigilância. O discurso em torno da cultura de vigilância, ele vai se acumulando. Ele vai se acumulando, ele vai se atualizando. E hoje eu acho que, digamos, a atualização mais recente que nós temos é o inimigo corrupção. Né? Foi o que nós inventamos. Então, nós tivemos o inimigo comunista, nós tivemos o inimigo terrorista, né? Enfim, na guerra ao terror, a gente pode, aqui na América Latina, pensar também a questão do tráfico de drogas, né? A guerra ao narcotráfico, os narcotraficantes, de maneira geral. Peronomútil, né? Porque assim, o financiador e o cara por trás disso nunca aparece, né? Exatamente. E por isso que eu digo que esse discurso, ele é um discurso que ele vai se acumulando ao mesmo tempo que ele vai se atualizando, porque dependendo de quem está no governo, quem está no governo não, quem está no poder, você não vai poder fazer uso de determinados elementos discursivos que dão sustentação a essa cultura da vigilância. E aí criou-se a figura do inimigo corrupto. O combate aí que pegou o gancho no antipetismo, juntaram os dois, né? É isso que você falou, dele ir evoluindo ao longo do tempo, né? Aproveitando-se das conjunturas, né? E dos momentos, né? Então, você já vinha um crescente antipetismo, de destruição, de desconstrução da esquerda, do campo progressista, e isso colou com o discurso anticorrupção e foi dando esse caldo para o golpe de 2016 e aprofundando a situação agora da eleição dele, do Bolsonaro, né? Na eleição, culminando, né? Nesse projeto de destruição geral, ampla, geral e restrita, né? Exatamente. E quando eu estou falando dessa cultura da vigilância, Flávia, não é algo só do Brasil, não. Eu digo, é da contemporaneidade mesmo. Porque se você perceber o que está acontecendo na Europa, você mencionou justamente essa questão de que nós temos, eu costumo dizer que há as viúvas da Guerra Fria, né? Tem ali as viúvas da Guerra Fria, gostava ali daquela fofoca, daquele negócio. Mas a gente percebe que a própria questão dos refugiados hoje na Europa, né, onde isso é um problema aterrador, né? Sobretudo para aqueles que estão chegando na Europa enquanto refugiados. Você veja que a gente viveu décadas de projetos políticos de integração internacional na Europa. E hoje o Brexit, né, diz respeito justamente isso, né, a isso. Você tem ali um discurso de determinados setores da sociedade que colocam em xeque, né, e que vão questionar a questão da União Europeia, da participação do Reino Unido na União Europeia, tendo como principal argumento a questão da entrada de refugiados, o controle das fronteiras. Então, você tem aí, novamente, a questão da vigilância em relação a um suposto inimigo, né? Então, você tem que vigiar a manutenção da sociedade. E aí você tem aqueles grupos, geralmente mais conservadores, que em nome da conservação dessa ordem social, vão eleger determinados elementos. E isso está colocando em jogo, então, toda essa organização político-territorial do mundo contemporâneo, que é uma lógica muito semelhante à lógica da Guerra Fria.
né? É a guerra híbrida, eu falo que tem a guerra híbrida e as pessoas não acreditam, Adriana. Eu falo assim, ó, eu Exatamente. ainda vou, assim, dentro desse contexto todo enlouquecedor que a gente vai ter que tratar mais ali na frente, né, como historiador, como jornalista, como psicanalista, a gente porque vai sobrar para todo mundo explicar tudo isso, né? Eu ainda vou, eu estou pensando em estudar a guerra híbrida como uma continuidade, assim, porque tem uma descontinuidade, tem, mas como um elemento que traz a Guerra Fria de volta sobre outros patamares, sobre outras estratégias, até porque hoje a gente tem a tecnologia da informação, psicologia de massas, né? O uso de todas essas novas estratégias aí da comunicação para tentar dominar, é uma neocolonização sob outros patamares, né? O que foi a Guerra Fria, essa disputa que teve na Guerra Fria, é a guerra híbrida num mundo já multipolar, né, com vários interesses comerciais, econômicos e de mercado, né, porque esses países também são mercado, né, vamos lembrar disso, nesse novo contexto. Então, eu ainda estou pensando em pesquisar isso, esse paralelo entre Guerra Fria e Guerra Híbrida, né? Sim. Mas agora eu queria traçar um outro paralelo com você aqui, que é muito importante, que são alguns ataques sistemáticos a áreas específicas, a alvos específicos e comuns da ditadura e do atual governo, que é educação, cultura e comunicação. Obviamente que o ataque ou a interação com essas áreas não é a mesma necessariamente na ditadura e no governo atual, mas foram áreas muito afetadas nesses dois governos, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse paralelo existente, né? Porque esses três são alvos assim que a gente vê hoje muito atacados e naquela época foram também de outras maneiras, né? Como podemos falar, na ditadura, por exemplo, a educação tinha uma tentativa de controle, de perda de autonomia, de cooptação, né? Eles tentavam cooptar também, uma valorização do privatismo, a Constituição de 67, mostrando que a educação não era para todos, né? Então, a desvalorização da ciência, lá naquela época, ciências humanas, hoje, de novo, né, de maneiras diferentes, mas naquela época os mais perseguidos eram das ciências humanas, porque é uma área que busca mais reflexão e tal, e o que acontece hoje também, né? Você tem desinvestimento, corte de recursos, né? Naquela época você tinha mais que isso, você tinha tortura, perseguição, assassinato, né? Aposentadoria compulsória de profissionais dentro da educação. E hoje você tem vários desses elementos presentes também nos ataques desse governo à educação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse paralelo na educação. Então, Flávia, tem uma questão que eu acho que mais do que paralelo, né? Eu vejo uma linha de continuidade, tá? Mais que paralelo. E eu costumo dizer, eu até publiquei recentemente, foi um podcast na ANPUL, que é a Associação Nacional de Historiadores, falando sobre essa questão da perseguição a esses setores que você mencionou, né? Cultura, educação, artes também. Eu costumo dizer, Flávia, que algumas pessoas vivenciaram no sentido de vibrar com a redemocratização e outras sofreram a redemocratização. Porque com a redemocratização, uma característica da nossa ditadura, principalmente da ditadura militar brasileira, era a burocratização, a institucionalização do aparato repressivo. Ou seja, se nós pensarmos os pilares da ditadura, né, ou seja, perseguição política, prisões,
censura, as perseguições políticas no sentido de aposentadorias compulsórias, A perseguição, expulsão, né? isso, a vigilância, né? A vigilância no sentido mesmo de uma espionagem, tendo em vista possibilidade de prisões, né? As AESs lá Ilegais. nas universidades instaladas, né? Na década de 70. Exatamente. Todos esses pilares de sustentação de uma ditadura, que são instrumentos de natureza repressiva, na ditadura militar foram institucionalizados. E uma institucionalização marcada por uma profunda burocratização. Ou seja, essa ideia de que a ditadura, né, e a repressão era feita nos porões, isso é uma ideia que talvez nos dê uma imagem, nos dá uma imagem que não é uma imagem real. Tá? É claro que você tinha ali prisões clandestinas, né? Você tem todo um setor de uma prática clandestina da repressão. Eu não estou dizendo que não houve, sim, houve. Até que é importante só te completando, porque você também tinha dois setores militares atuantes, que é o pessoal da Sorbonne, que eles chamavam de Sorbonne, né? Sim. E os linhas duras, que eram mais associados a essas ações mais da truculência, né, da repressão, que atuavam mais nesse... Exatamente. Você tem ali uma divisão dos setores militares, né? Ou seja, não havia, digamos, um consenso entre eles com relação aos rumos que a ditadura, que aquele governo, aquela ditadura militar, ela deveria tomar, nem com relação também à pressão, né, ou a força desses instrumentos, a intensidade desses instrumentos repressivos, mas, de fato, uma das características mais marcantes é a questão da institucionalização da repressão. Ou seja, a repressão, ela, no grosso, ela era feita de maneira institucionalizada e não de maneira escamoteada, vamos dizer assim. Uma das práticas repressivas mais institucionalizadas, sem dúvida, durante a ditadura, foi a censura. A censura às artes, a censura à imprensa, a censura à educação, né? Bom, o que acontece é que essa censura durante a ditadura militar ela era feita dentro de um órgão específico, né? A divisão de censura de diversões públicas. E no campo da educação, como você mesmo mencionou, havia um grande guarda-chuva, que era o Serviço Nacional de Informações, que era o grande órgão de espionagem, tinha inclusive um status de ministério, né? O Lucas Figueiredo, né, que é um jornalista que escreve sobre esse período, que eu gosto bastante, o Lucas Figueiredo chama o SNI de o Ministério Secreto, né, porque ele tinha o poder de um ministério, mas ele não chamava ministério, era o Serviço Nacional de Informações. Que permeava todas as áreas, segmentos. Tudo, tudo. E o SNI, então, ele tem ali os seus braços dentro dos órgãos públicos, como você mesmo mencionou, as AESs, né, que eram assessorias especiais de informações, que eram o quê? Eram militares especializados na produção de informações, né? E quando eu digo informações, eu estou querendo dizer espionagem mesmo, né? Treinados para tal. Treinados para isso e estavam, por exemplo, dentro das universidades. Estavam dentro dos ministérios, estavam dentro dos ministérios civis, estavam dentro das autarquias, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, tudo isso tinha uma AESE, né? E esses funcionários, digamos assim, eles eram responsáveis por produzir informes que iam para os gabinetes militares e, a partir dali, se sabia, por exemplo, o que um professor estava falando em sala de aula, né? Ou Exato. o que um guia de museu estava dizendo dentro de um museu. Ou seja,
Isso tudo dava elementos para essas pessoas que estavam na administração pública e que estavam, sobretudo, no poder, decidirem o que podia e o que não podia, em termos de cultura, educação, artes. Ou seja, eu quero dizer que, além da divisão de censura e diversões públicas, que era um órgão especializado em fazer a censura de diversões públicas, existiam outros órgãos ligados ao Serviço Nacional de Informações que também produziam informações que poderiam resultar no silenciamento de vozes e práticas. A DCBP, a Divisão de Censura de Diversões Públicas, que era responsável pela censura de teatro, artes plásticas, cinema, né? Ou seja, circo, tudo isso que a gente charge, entende, notícia, né? A DCBP, ela foi extinta com durante a Constituinte, né? Então, a Constituição de 88 ela extingue. E as diversões públicas, né? Então, teatro, cinema e tal, deixam de ser censurados por um órgão dedicado à censura e passam a ser uma questão regulada pela questão de faixa etária. Ou seja, não é mais uma proibição ou uma... É uma classificação, né? Exatamente. Você não vai proibir o conteúdo, mas você vai classificar quem pode e quem não pode, por uma questão de faixa etária, ter acesso, ou horário de veiculação daquele conteúdo, quem poderá ou não ter acesso de acordo com o horário e o espaço de veiculação. A questão é que o SNI só acabou no governo Collor. Foi o Collor que acabou com o SNI, né? Serviço Nacional de Informações, então, ele vai adiante. Agora, para além dos órgãos de censura e de informações terem permanecido ou terem sido extintos, permaneceu na sociedade brasileira um gosto pela prática de dizer o que pode e o que não pode ser dito, ser encenado. E o que é importante nisso tudo, Adriana, também, quando eu estava fazendo a minha pesquisa do doutorado, eu percebi que vários estatutos das universidades, por exemplo, incorporaram legislações de exceção da ditadura. E esses estatutos não mudaram. E isso aconteceu não só com os estatutos das universidades, mas em vários segmentos do Estado, várias instituições. Ou seja, você eliminou a centralidade da política de informação e de controle, mas ela se espraiou tanto nas instituições que algumas regras, códigos, estatutos permaneceram com medidas de exceção. Na USP mesmo, no início de 2000 e pouco, estudantes foram expulsos da USP com base numa parte do Estatuto da USP de 73, de uma legislação de 73. Ou seja, você também tem uma continuidade dessa vigilância e desse autoritarismo, porque, como você falou, a burocratização e a institucionalização da ditadura foi tão grande que sobraram muitos resquícios de legislação, de regras e de códigos dentro das instituições, né? E mais que isso, Flávia, práticas sociais, né? Porque, assim, é claro que quando nós falamos em censura, né, essa palavra, ela imediatamente, ela nos remete, no caso do Brasil, à ditadura Vargas, né, que é o período conhecido como Estado Novo, e mais recentemente à ditadura militar. Como eu disse, né, na ditadura militar, a censura ela foi uma prática normativa do Estado a partir de diferentes, múltiplos agentes, né? E aí, quando eu falo desses agentes, estava me faltando a palavra, agora me veio. Agentes de censura, eu estou me referindo não só ao censor,
Mas eu estou me referindo, por exemplo, policiais, juízes, o Ministério Público, tá? Porque Qualquer semelhança com o que acontece hoje, né? né? E eu acho importante chamar a atenção para esses múltiplos agentes, porque, veja, não é só o censor quem está ali na ponta, são agentes múltiplos que tinham como principal intenção impor sanções contra a livre circulação de ideias no campo da educação, no campo das artes, imprensa, literatura. Tá? Agora, é importante chamar a atenção, Flávia, assim, justamente para não correr o risco de trivializar a prática de censura, tá? Mas veja, é importante a gente pensar que a censura, então, como uma sanção contra a livre circulação de ideias, ela não é uma prática restrita às ditaduras. Ao contrário, ela é uma prática bastante ampla que abarca todo tipo de sanção legal ou ilegal emanadas de autoridades do Estado, de instituições privadas, grupos de colegas, professores, ou seja, a censura ela pode abranger tudo, uma vez que ela é, antes de mais nada, um ingrediente da nossa realidade social. Ela permeia o nosso psiquismo e a mentalidade coletiva em qualquer parte e em toda época. Com certeza. E aí a gente tem outras características, como você falou, que determinam, que demonstram uma certa continuidade, um espelho, né, do governo atual no que foi feito na ditadura, que é, por exemplo, a valorização do privado em detrimento do público, a valorização do cara que me apoia em detrimento do que não me apoia. Você tem isso na educação, você tem isso na cultura e você tem isso na comunicação. São características equivalentes aí, né? O privatismo muito... você vê isso muito no setor, no segmento econômico, na política econômica desse governo, mas também está na educação. Como é que chama? Aquela que é seguidora implacável do Bolsonaro, a deputada lá, eu esqueço o nome, Querida Sim, Vai Ter Bolo, eu esqueço, a Carla Zambelli, falou isso. que ela era contra o Fundeb, porque ela acha que todo mundo tem que ter direito, acesso ao ensino privado. Por aí, né, meu bem? Entendeu? Então, assim, como você disse, é escancarado, eles não fazem questão nenhuma de disfarçar as posições que têm. E isso era, assim, e aí na ditadura também, você vê uma grandíssima expansão do setor privado na educação, por exemplo, que começa na ditadura justamente. E quando você começa a ditadura, você fazendo uma pesquisa, um estudo sobre escolas, universidades, o ensino público era dominante no país. Quando você termina a ditadura, você já vê uma outra realidade, que inclusive uma realidade que influenciou na luta dos trabalhadores, na luta dos estudantes, porque aí você tem reivindicações muito discrepantes, você tem uma realidade no público e no privado muito diferente. E isso serviu para polarizar e dividir também, né? Então, você tem essa semelhança, e como você disse, e eu acredito também, uma continuidade de, né, imitação, eu diria uma imitação emburrecida, mas é uma imitação. Né, porque aqui tem ainda tem a influência do Olavo de Carvalho e dos pupilos do Olavo de Carvalho na educação, né? Essa ideologia do ódio que se prega, né? Toda essa influência também da educação para desvalorizar. É mais profundo porque, assim, desqualifica, desvaloriza, né? Destrói a imagem, a universidade é balbúrdia, né? A negação da ciência. Eu acho que é uma versão emburrecida, mas não deixa de ter um espelho ali do passado, né? Exatamente. Olha, Flávia, eu costumo dizer que esses setores que você está se referindo, para eles vale tudo, né, no sentido de combater tudo, né, o que eles entendem ser uma ameaça
a ordem social que eles querem preservar, né? Então, no caso você estava falando, né, de continuidades, nesse sentido de uma perseguição a determinados setores, né? Veja, essas parcelas que perseguiram arte, cultura, educação durante a ditadura e que perseguem nos dias de hoje, tá? Eles estão muito mais preocupados em conservar uma determinada ordem social. Tá? Em algum momento, por exemplo, durante a ditadura, a preocupação deles era proteger a instituição da família. Tá? Preservar os valores da ética, da moral cristã. Hoje em dia, Flávia, eu não sei se é isso que está em jogo, não. Tá? O que está em jogo, como você bem mencionou, é uma ordem social, entendeu? Eu acho, como eu mencionei em outros momentos, durante os anos de governo do PT, houve a possibilidade de emergência de determinados setores que pareciam para sempre proscritos da vida cultural, proscritos dos espaços de educação e, sobretudo, da possibilidade de saírem daquele lugar subalterno. Eu gosto muito daquele filme, A Que Horas Ela Volta. Para mim é muito simbólico, expressivo, né? muito, muito, né? Para quem não assistiu e tá nos assistindo hoje, assista, né? Porque é justamente você vê ali duas gerações, mãe e filha. Não vou fazer, como é que dá o nome, Dá gente? spoiler. Spoiler, eu ia falar bullying. Troco as coisas. Não vou fazer spoiler, mas você tem ali duas gerações. Você tem a geração da mãe, né? A mãe que sai do Nordeste e vai trabalhar como empregada doméstica em São Paulo e nunca pôde voltar, né? Ou então voltava muito esporadicamente. Era difícil porque tinha que ir de ônibus, porque eram muitas horas. E você tem a filha, que então vem para fazer vestibular para a USP em arquitetura e essa senhora vai buscar a filha no aeroporto, né? Então, eu acho que então o que está em jogo não é mais a instituição da família, valores da ética, da moral cristã, mas é uma ordem social em que aqueles que eram considerados a base, né, de sustentação, quem fica ali trabalhando, quem fica remando, não possa vir para o salão. Ascender. Não possa Não, ascender. e é interessante que isso que você está falando tem tudo a ver com uma frase do Lula que eu concordo bastante, que essas pessoas que criticavam os governos do PT não tinha nada a ver com corrupção, com os erros do PT, mas justamente com os acertos, né? Naquilo que o PT acertou, aquilo que o PT acertou que incomodou de verdade, que foi essa ascensão, a inclusão, né? Essa inversão de prioridades. Isso que incomodou a nossa elite. Isso se junta com o que o Haddad falou esses dias, de como a nossa elite é predatória, né? Ela é destrutiva para conseguir o que ela quer, para a manutenção do seu poder, dos seus privilégios e das suas vantagens, às custas do Estado, porque eles só são contra o Estado quando o Estado favorece um segmento que não é eles, né? Então, tem tudo a ver com o que ele falou, que o erro não era o erro do PT que incomodava, não foi isso que fez com que houvesse um golpe. Não tem nada a ver. O que tem a ver é que o pobre começou a pegar avião, começou a sentar numa cadeira de uma sala de aula do lado do filho da patroa, e tudo isso incomodou, né? Exatamente. Esse projeto inspirou uma sociedade, uma estrutura econômica, política, né, a derrubar o PT, porque ele representava esse projeto de ascensão dessa classe que não podia ascender, na opinião deles, nunca, jamais. E Exato. valeu tudo, valeu tanto,
que a gente chegou nisso que a gente tem hoje. Exatamente. E nesse vale tudo, vale inclusive abrir mão de liberdades fundamentais, como, por exemplo, liberdade de expressão e direito à informação, tá? Exato. Direito à educação, né? Direito de acesso à educação, para não quebrar essa ordem social, né? Que Exato. você mencionou agora. Então, acho que Agora, para a gente fechar essa conversa, que ainda teria muita coisa para a gente falar, eu acho que a gente tem que ter um outro encontro para continuar esse papo que foi maravilhoso. Eu queria falar de um ator, de um agente extremamente importante no passado e no presente, que são os Estados Unidos. Ainda bem que Né? não é do Mário Frias, né? Que está na Secretaria de Cultura, que você Que falou. podia ter um green card, mas resolveu, como patriota, ficar no Brasil, né? Olha aí, ainda bem que não é dele. Ainda bem que você nós quer temos falar, patriotas como o Mário Frias para cuidar da nossa cultura, né? Aqui contém ironia, gente. Aqui Contém tem ironia. ironia. É uma boa diferença ainda. A gente ainda pode falar aqui, embora muitos tenham sofrido consequências. Teve gente que teve que ir embora do país já no começo do governo por ameaça. Ainda conseguimos falar, o que é uma diferença da ditadura, né? Que com a AI-5 se silenciou todos os setores de uma vez só, de todas as maneiras possíveis e imaginárias, né? Mas eu queria falar um pouco, então, desse envolvimento sempre os Estados Unidos estão nessas histórias, né? Coincidência? Coincidência Né? não existe, né? Pois é. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse envolvimento naquela época, né? Dando todo o apoio financeiro, logístico, treinamento, né? Mandando técnicos, cooperação, mandando padre para as marchas da família, enfim, de todas as maneiras, mandando estudante para fazer estudos aqui no Brasil, intercâmbio no Brasil, para inclusive intervir e influenciar no movimento estudantil. Então, a gente teve, assim, também uma institucionalização da influência norte-americana naquele período, e agora, eu acho que, além dessa influência, nesse sentido, você tem uma vassalagem profunda, né, do atual governo. Queria que você comentasse um pouquinho. Ótimo. Então, Flávia, pensando no começo do século XX, ainda eu gosto muito de pensar nessa questão de longa duração, continuidades, né? É interessante porque sempre que a gente se refere a essa relação Brasil-Estados Unidos no cenário da emergência do comunismo como um inimigo, né, que vai ter como, digamos, desfecho ali a Guerra Fria, a gente pensa uma relação, vou usar o mesmo termo que você usou, uma relação de vassalagem. Existe até uma tendência da historiografia e da bibliografia de relações internacionais no sentido de atribuir um protagonismo dos Estados Unidos nesse combate ao comunismo. Mas olha o que eu descobri na minha pesquisa do meu doutorado, estudando trocas de telegramas entre o Ministério das Relações Exteriores do Brasil e embaixadas do Brasil no exterior, no mundo todo. Veja, o Brasil, em termos de organização continental, de uma frente de combate ao comunismo, o Brasil foi um grande protagonista, tá? Principalmente na América Latina. Nós tivemos aqui importantes atores políticos, tá? Principalmente relacionados à questão de política externa, como Macedo Soares, né? O próprio Oswaldo Aranha, tá? Que foram personagens importantes na formação de uma frente anticomunista, tá? E na proposição de uma associação entre os países latino-americanos para fazer um combate ao comunismo. Operação Condor, né? Exatamente. Eu costumo dizer que a Operação Condor ela é a ponta do iceberg, tá?
Se a gente, quando a gente vai puxando este fio desse novelo, a gente vê que essa coordenação, eu costumo chamar de uma coordenação repressiva internacional. Essa coordenação repressiva internacional, ela começou na década de 30. Tá? Quando a gente tem o levante comunista, né, liderado pelo Carlos Prestes, ali você detona uma frente que vai pensar formas de atuação conjunta entre países latino-americanos. Então, quando na década de 40 os Estados Unidos chegam nos países latino-americanos com um modelo de escola de guerra, né, que aí a gente começou esse papo falando sobre os militares na política e vamos encerrar falando sobre isso. Né? As escolas superiores de guerra, né, o professor João Roberto Martins, que você mencionou algumas vezes. É especialista nesse estudo aí. Exatamente, então tem trabalhos sensacionais. Quando os Estados Unidos chegam com esse modelo, né, de escolas de guerra que vão desenvolver a doutrina de segurança nacional que você mencionou, o Brasil, muito antes disso, já estava indo nos foros internacionais, inclusive com a presença protagonística de uma mulher do Ministério das Relações Exteriores, a Dona Odete de Carvalho. Dona Odete de Carvalho, que atuava diretamente com Macedo Soares, né, quando ele foi ministro das Relações Exteriores, depois quando ele foi ministro da Justiça, mas ela era diplomata, né, e de carreira. Dona Odete de Carvalho teve um papel fundamental no sentido de orquestrar essa ação, né? Essa ação conjunta entre países latino-americanos. Então, os Estados Unidos, quando chegaram aqui, ali no ambiente pós-Segunda Guerra, né, e durante a Guerra Fria, eles encontraram um terreno propício, fértil, em que eles não nos influenciaram, mas eles já encontraram aqui um terreno todo organizado, ideológica, intelectualmente e institucionalmente. Que precisava disso. Exato. Financiamento e logística. Isso. Então, eu gosto sempre de chamar a atenção que os Estados Unidos ele é um protagonista capital, em termos de um protagonista econômico. Agora, intelectual e politicamente, no cenário latino-americano, o Brasil foi o grande orquestrador dessa coordenação repressiva anticomunista. Qual é a diferença para os dias de hoje, Flávia? E aí eu volto ao termo que você usou. Hoje sim nós somos vassalos, porque internacionalmente nós não somos sombra do que fomos. Não, o Zé Dirceu, esses dias eu ouvi o Zé Dirceu falando e ele está muito correto quando ele fala que a gente entregou, o governo atual entregou a sua política internacional e de defesa nas mãos dos Estados Unidos. Exatamente. É então, bem diferente, é uma relação de realmente vassalagem, não é, né? Assim, é o lado bestial que a gente falou no começo também, né? Exatamente. Eu costumo dizer, Flávia, que o atual governo faz o que os militares, durante a ditadura, não tiveram culhão para fazer. Eles não entregam tudo aquilo que a luta armada combatia, né? E combateu, porque sim, era um risco, porque o que se dizia, os militares nacionalistas, inclusive isso era uma discussão do que era ser nacionalista, né? E muitas vezes, nesse projeto nacional desenvolvimentista que você mencionou, ser nacionalista significava, sim, permitir a entrada de capital estrangeiro para desenvolver os setores primordiais, fundamentais da economia. A gente vivia também um processo de substituição das importações, né? Tem tudo isso, né? Exatamente. Agora, o que o governo atual está fazendo, Flávia, com relação à participação dos Estados Unidos no que tem acontecido, influência dos Estados Unidos, isso tudo é expressão, Flávia, desse lugar de pária
que nós estamos ocupando internacionalmente. Vira-latismo profundo. Olha, Flávia, não é nem viralatismo, porque o viralatismo é um Não, complexo. não, e eu respeito os vira-latinhas, eu adoro, eu tenho Exato, dois. exato. Nós viramos párias, nós viramos párias. Nós éramos um grande ator internacional, todo mundo nos respeitava, todo mundo nos A respeitava. gente sai de uma política altiva e ativa para uma vassalagem sem limites. Sem limites, e é mais que vassalagem, porque você veja bem, Flávia, nos Estados Unidos, a maneira como eles estão combatendo a pandemia, né, as políticas de confinamento e mesmo de abertura, você veja, isso é feito, né, essas bravatas do presidente é feito, mas com milhões de dólares sendo investido para desenvolvimento, compra de vacina, compra disso, Aqui nem isso, né? Aqui nem isso, aqui a gente só reproduz o que tem O de pior. pior, né? A gente reproduz o pior ainda, né? A gente A gente só tem a reproduz. capacidade de pegar o pior e reproduzir, né? Exatamente. Só que nós somos, né? Nós somos um país com graves dificuldades econômicas, em crise, né? Com uma desigualdade social tão antiga quanto a nossa própria história, né? E aí, como é que fica isso? Né? Então, nós temos uma história, eu gosto de ressaltar, se eu puder fechar com isso, vai ser maravilhoso, porque, sim, somos um país marcado pela desigualdade, sim, somos um país marcado pela escravidão, marcado pela colonização e por toda a herança que isso nos deixou socialmente. Mas, ainda assim, somos historicamente um país que fomos respeitados internacionalmente, principalmente a partir da figura do Barão do Rio Branco. No século XIX, nosso processo de constituição enquanto nação, Flávia, desde então, nós somos um país respeitado internacionalmente, desde o Império e ao longo de toda a nossa república, Flávia, até quando fomos uma ditadura, seja a ditadura Vargas, seja a ditadura militar, nós éramos um importante ator internacional. Hoje nós somos motivo de chacota, hoje nós somos desprezados, hoje nós somos um mau exemplo. É verdade. Agora, mas assim, eu achei lindo porque você fechou perfeitamente, mas o nosso público está querendo indicações de livros sobre autoritarismo. E eu gostaria que a senhorita começasse com os seus. Ótimo. Bom, o meu livro tem esse. Na verdade, eu tenho dois. Ótimo. Esse daqui, o Sentinelas das Fronteiras, que não é o mais recente, mas é a minha tese de doutorado. No Sentinelas das Fronteiras, eu faço até uma discussão interessante sobre essa questão do autoritarismo e como essa questão do autoritarismo ela influencia a elaboração de política externa, né? Ou seja, nós temos aí a construção de uma política externa que visava o combate ao comunismo e que ela não se restringe às ditaduras, nem só a ditadura Vargas e nem só a ditadura militar, né? Em função dessa nossa veia, dessa nossa cultura autoritária, nós tivemos a construção de instituições e de políticas que visavam um combate a esse inimigo comum ao longo do período que vai da década de 30 até a ditadura militar e ao longo da ditadura militar. Agora, alguns autores, para pensar o autoritarismo, né, numa perspectiva, digamos, da história, da sociedade, da ciência política, né, mas sobretudo da história, pensando isso enquanto uma cultura, né, eu gosto bastante da Lilian Schwartz, que eu mencionei. O livro mais recente dela, sobretudo, vai tratar essa questão do autoritarismo. E alguns outros autores, principalmente a gente falou bastante de ditadura militar,
mas tem autores, então tem autores importantes em estudos de ditadura militar que vão fazer discussões sobre o autoritarismo. Por exemplo, o Carlos Fico, o Marcos Napolitano, Da tá? USP, Da grande USP, colega, querido. exatamente. Agora, uma obra, né, que está fresquinha e que eu acho maravilhosa, ela fez algumas lives que estão no YouTube, é a obra da Lilian Schwartz, falando sobre essa questão de uma cultura do autoritarismo. Acho que E eu acho também que a gente podia indicar que o Brasil Nunca Mais, que é o resultado de toda a repressão da ditadura da arquidiocese, né, que é importantíssimo, né? Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre os grupos de esquerda, as organizações de esquerda armada, eu indico o querido e saudoso Jacó Gorender com a Combate nas Trevas, Daniel Arão Reis Filho, com a Revolução Faltou ao Encontro. Acho que é importante esses dois para conhecer um pouco as organizações de esquerda que atuaram naquele período, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Né? Uhum. Então, são algumas, né, algumas indicações aí muito boas. O professor João Roberto Martins Filho, que tem obras incríveis sobre esse período e que estuda os militares de maneira Os assim, militares no poder, no né? poder, exato, é Exatamente. muito bom. Agora, sobre essa questão de uma relação entre autoritarismo e cidadania, tem um outro autor que eu gosto muito, que é o... Ih, meu Deus, me faltou o nome dele, mas ele está aqui do meu lado. É porque você falou o João Roberto Martins. Meu Deus, você é o historiador, sociólogo da Academia Brasileira de Letras, professor, ai meu Deus, que escreveu Os Bestializados. Não, aí agora você vai dificultar mais ainda, porque eu sou Vamos lá, péssima com não tem nomes. problema, que eu vou buscar aqui. O bom da gente estar na internet, imagina como é que vai me faltar o Eu sei nome de do quem você está Murilo, falando. José Murilo de Carvalho. É porque eu fiquei com o João na cabeça. O Ó, Ju... um que eu queria, que você falou bastante sobre institucionalização e burocratização na ditadura, tem a Suzilei Calil Matias, que ela tem um livro que chama A Militarização da Burocracia, a Participação Militar na Administração Federal das Comunicações e da Educação. É muito interessante, que mostra justamente o que você falou, né? Exato. Agora, outra coisa que eu acho importante é buscar também a literatura do Exército. Porque existem, assim, para se entender mesmo a construção do projeto militar, é muito importante também conhecer a construção da narrativa, do conhecimento, da intelectualidade militar daquele período, né? E aí você tem toda uma bibliografia da biblioteca do Exército, que é muito importante se conhecer. E aí eu vou indicar um brasilianista que atuava em defesa dos militares, que falava sobre os militares, que publicava na Biblioteca do Exército, que tem um livro chamado A Mística Militar Brasileira, que é, né, agora também me faltou o nome dele, ai, gente, como é duro essa cabeça. Eu vou procurar aqui para você. Estou adorando isso. É, Robert Ames Reyes é isso. o nome dele, como é que chama? Nação Armada, a Mística Militar Brasileira. Esse livro mostra exatamente o projeto militar de poder, como ele foi construído, a construção da Escola Superior de Guerra, quais eram as intencionalidades, tem tudo ali, tá tudo ali. A base da doutrina de segurança nacional tá ali, entendeu? Então é muito importante também conhecer a literatura dos militares, porque ela explica muito do projeto que eles desenvolveram, né? Exatamente. E sobre essa questão que você está falando sobre a formação de um pensamento autoritário relacionado à participação dos militares na política, como eu falei, Zé Murilo de Carvalho, né? Ele tem alguns trabalhos importantes sobre a participação dos militares na vida republicana, mas tem um brasilianista que eu gosto muito, que é o Alfred Stepan, que tem uma obra, Os Militares na Política. Tá? E o Stepan, ele justamente vai propor uma interpretação e uma explicação para
esses diferentes grupos militares que a gente mencionou, né, que eu cheguei a dizer que não havia um consenso entre os militares sobre como atuar na política durante a ditadura. E aí ele vai mostrar justamente esses meandros ali de como os militares se dividiam entre grupos que, digamos, tinham uma preocupação maior com a guerra, né? E aí justamente com o combate ao inimigo comunista, e por Muito outro lado, amparados pela doutrina de segurança nacional, né? Totalmente amparados pela doutrina de segurança nacional, e por outro lado, os militares que ele chamava os militares da Sorbonne, né? Que eram os militares que estavam preocupados em desenvolver, em formular essa doutrina aplicada à realidade brasileira, justamente para você ter aí argumentos para pensar a permanência dos militares no poder. Então, acho que é uma obra Exato, que é um importante. grupo mais ligado ao Castelo, que foi o primeiro presidente, né, inclusive. Exatamente. Excelente, excelente. Eu acho que também a Adriana também tá nas redes sociais. Alguém que quiser uma dica, né, Adriana? Claro. De livro, de filme, ou mesmo tirar uma dúvida, né? Agora, a Adriana aqui, ó, parceira, a gente se conheceu e não se desgruda mais, Que entendeu? ótimo. Com Esse é só a certeza. primeira experiência que a gente teve de papo. Eu Com adorei, fiquei muito feliz. Foi um feliz encontro, Que né? ótimo, Flávia. Eu também gostei muito. Ah, por último, só um ponto importante que eu acho, como teve alguém então que perguntou essa questão do autoritarismo, Flávia, eu acho que é importante a gente pensar que o Brasil, ele não se pensa fora da América Latina, tá? Eu É, sempre gosto de esse destacar isso. contexto, né? Exatamente. Então, esse nosso pensamento autoritário, né, essa nossa maneira de construir, né, os nossos caminhos políticos e de construir as nossas decisões políticas, ou ainda a maneira como nos são impostas determinadas decisões de maneira autoritária, isso tudo é importante ser pensado dentro de um ambiente mais amplo, latino-americano. Não estamos sós. Não, não. Na luta e nas tragédias, Sobretudo né? nas tragédias, somos um continente fruto da colonização e isso nos une na saúde e Todos na doença, hermanos. com certeza. Muito obrigada, Adriana. Foi um prazer inenarrável ter você aqui com a gente, viu? E eu espero que seja só o primeiro encontro de muitos que virão, né? E também espero que quando tudo isso passar a gente possa interagir pessoalmente, né? Eu não farei de rogada de ir para o Rio de fazer uma visita, sem Vem! vou Vem! mesmo, porque também gosto dessa terrinha aí bastante. E eu sou uma carioca E aqui em São Paulo. Ai, então a gente vai fazer esse intercâmbio permanente, não tem problema algum. que Então, eu queria ótimo! mais uma vez te agradecer em nome do Elabora, em meu nome, agradecer ao Fernando Horta que trouxe esse presente para a gente, né? Que bem. E também te convidar que dia 30 agora a gente vai ter um outro Elabora entrevista muito bacana, no dia 30 de julho, com o coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o Gilmar Mauro, para falar do MST, da luta pela terra e da solidariedade nesse contexto de pandemia. Você está convidada e todas as pessoas que estão nos assistindo também. Com certeza, já tinha visto, já anotei e vou assistir com certeza. Parabéns pelo trabalho, viu? É fundamental esses espaços de troca, produção de informação de qualidade, em períodos que a gente está vivendo de tanta, não só desinformação, mas que a gente está um pouco desorientado, né? É verdade. Muito Não, obrigada. imagina, obrigada, gente, por ter você aqui com a gente.